Agora explica bloqueio emocional. Bora. Eu entendo bloqueio emocional quando a pessoa chegou num ponto em que ela praticamente desligou um ou mais sentimentos. Tem pessoas que não conseguem sentir tristeza, tem pessoas que não conseguem sentir alegria, empatia, enfim. O cara vira tipo um zumbi emocional. Ele vai no enterro do avô, o irmão dele sofre um acidente de carro e perde um braço. A namorada dele termina um namoro pra ficar com o Joãozinho 22cm. Todas. Normalmente as pessoas que têm aquele conceito errado sobre ser frio e calculista como Thomas Shelby vão pensar que isso é uma vantagem. Mas a verdade é que bloqueio emocional é algo extremamente doloroso e preocupante. Porque você começa a se sentir genuinamente vazio. Mas antes de explicar, me segue aí, pô. Eu tô aqui pra te ajudar, meu brother. Então vamos lá, pra falar de bloqueio emocional, vamos falar primeiro de experiências. Mais especificamente, experiências ruins. Pense em uma experiência ruim como se fosse uma mini aula, onde você tem a oportunidade de aprender algo e poder se defender no futuro. Se essa mini aula for fraca, você não vai aprender porra nenhuma e vai repetir tudo no futuro. Por exemplo, quando você insiste em dar chance pra mina que te traiu com o Joãozinho 22cm. Quando a mini aula for na medida certa, ou seja, o sofrimento for na medida certa, você de fato aprende algo. Por exemplo, quando você encosta em uma panela quente quando você é criança, você descobre que panelas ficam quentes no fogo e não fazem aquilo mais. Porém, se a mini aula for muito violenta, aí ela gera um trauma. É quando sua mente cria uma fobia, um medo irracional de tal coisa. Por exemplo, se você é atacado por um cachorro e fica muito ferido, você passa a ter medo de cachorros. E aí quando você vê um cachorro, você sai correndo mesmo que seja um poodle. Quando se trata de relacionamentos não apenas românticos, a gente gera traumas também. Por exemplo, quando você tá namorando com um cara há 10 anos e ele te trai com a sua irmã. Isso afeta a sua autoestima, você se questiona sobre o seu valor, gera uma crise existencial sobre o tempo que você julgou fora com aquela pessoa. E é tanto sentimento merda que você só não quer passar por aquilo de novo. E por isso seu corpo acaba descobrindo que é mais fácil entorpecer seus sentimentos do que de fato lidar com eles. O problema é que isso é uma forma de imaturidade emocional, que é o contrário de inteligência emocional. A maioria das pessoas não sabem lidar com seus sentimentos e prefere ignorá-los. Só que bloqueio emocional seria equivalente a você ter uma infestação de ratos na sua casa e para resolver esse problema você explode a casa. Sem casas, sem ratos. Sem sentimentos, sem problemas. Por isso a inteligência emocional é algo que deve ser praticado. Eu mesmo tô construindo um curso inteiro sobre inteligência emocional onde eu vou falar só sobre isso. Mas se você quer um ponto de partida para tentar trabalhar algum tipo de bloqueio emocional, primeiro você tem que identificar a situação que causou aquele trauma. Foi um término, uma agressão, vários términos, várias agressões? Para facilitar, tenta colocar tudo no papel. Segundo, entenda racionalmente que cada situação é diferente da outra. Você ter se ferrado em 1 ou 30 relacionamentos não quer dizer que vai ser a mesma coisa no próximo. E quando você entender isso, tome a decisão racional de enfrentar o seu medo. Por que é o medo? Se você tem um mecanismo de defesa que bloqueia suas emoções, é porque tem uma ameaça, um receio. E brother, quando se trata de medo, a gente corta pela raiz, batendo de frente. E se você quer uma dica assim que você enfrenta o seu medo, você consegue ver bem melhor que aquilo não era tão aterrorizante quanto você pensava. Apenas a sua cabeça fez parecer pior. Então me segue aí se você curtiu esse vídeo.